Olá, está começando mais um Radio Hell. E aí, Radio Hellens, como é que vocês estão? Sentiram saudade? Eu senti saudade de vocês e senti angústia de estar longe de vocês. Mas espero que vocês entendam esse tempinho que foi preciso para trabalhar, para trazer conteúdo aqui para vocês. E o episódio de hoje é sobre quem sou eu. Não quem sou eu, Ellen, ou quem é você, mas sobre esse processo que a gente passa ao se desidentificar depois que a gente se torna mãe ou depois que a gente termina um relacionamento de muito tempo, quando termina um casamento, quando a gente muda de cidade. Bom, vou começar ali na maternidade, né? Filho pequeno. Tem uma coisa que eu lembro, assim, muito bem, depois que terminar ali o tsunami do puerpério, que é você olhar para sua casa, sua vida, suas roupas e falar, gente, isso aqui sou eu? Isso aqui tá fazendo sentido? O que eu gosto mesmo? Eu, antes de ter filho, era uma pessoa, por exemplo, que escutava muita música e estava muito antenada sempre nos lançamentos dos álbuns e dos artistas que eu amava, né? Eu ia muito ao teatro, eu via muito filme, né? Trabalhava com cinema, então eu estava muito, assim, por dentro de tudo. E é claro que a maternidade vem e quando nasce um filho você se descola completamente de quem você era. Você já sabe, né? Eu costumo dizer que quando um filho nasce, a gente morre e nasce outra vez e a gente está se redescobrindo. É como se fosse uma encarnação, né? Coloca a viagem aí. Claro que você tem uma encarnação passada ali, que você traz sua bagagem, mas você está descobrindo completamente quem você é. E você, por muito tempo, esquece um pouco o que você gosta. Você tá ali tão focado em criar uma pessoa e fazer certo e direito e sobreviver e não ficar mal e, enfim, você continua tentando ser uma pessoa mesmo cuidando de um bebê e a gente acaba se afastando muito de quem a gente é. Além de todo o processo que o corpo passa, o meu corpo mudou muito, a minha cabeça mudou muito, eu não frequentava mais os lugares que eu frequentava, eu não tinha mais tempo de escutar a banda que eu queria escutar. Eu ficava... Tá, tudo bem, isso aqui é por um tempo. Então eu ficava escutando minhas coisas das antigas, mas de certa forma vai batendo uma angústia, assim. Às vezes quando a gente volta a trabalhar, volta a sair de casa, né, com um filho pequeno, a gente vai vendo que a gente não tá mais sabendo quem a gente é, não tá mais sabendo quem a gente gosta. O que eu gosto de comer? O que eu gosto de fazer? E pode parecer muito distante, eu não quero assustar ninguém, tá? Mas são muitas etapas e também porque depois que eu tive filho, eu casei, aí eu separei. Aí depois que eu separei, logo em seguida comecei um relacionamento longo, que veio uma pandemia junto. Então, as coisas foram meio encavaladas, assim. Eu entendo que depois que eu separei, eu falei, nossa, peraí, o que eu gosto, quem eu sou. Mas entrou uma pandemia, né, gente? E o negócio ficou puxado também. E quando a gente se relaciona com alguém, e aí eu acho que eu tô falando de todos os relacionamentos, quando a gente se relaciona com um bebê, com um filho, quando a gente se relaciona amorosamente também, existe uma certa simbiose, né? Eu sei que tem muitas pessoas que falam, ai, fulana começou a namorar o skatista, tá skatista. Ai, o nosso amigo começou a namorar o chefe de cozinha, agora só pensa em cozinha. A gente tem essa piada, mas a gente sabe que isso acontece mesmo, né? Se relacionar é uma troca muito grande e a gente quer também fazer parte do universo do outro, e fazer parte do universo do outro faz com que a gente descubra muito de quem a gente é também. Eu não acho que, se isso for feito de uma forma saudável, se você não tiver num relacionamento, sei lá, abusivo, etc., se você não estiver se diminuindo para caber, tá tudo certo isso acontecer. Eu mesma, eu acho que várias coisas da minha personalidade, vários pedacinhos de mim vieram também de pessoas que eu me relacionei, de coisas que eu falei, uau, isso aqui eu amo também. Isso aqui também é incrível. E várias pessoas que me encorajaram a ser quem eu era, sabe? Tipo, já me relacionei com um ator e na época eu precisava muito saber que eu era atriz também. E foi uma super força. 1000 exemplos, né, gente? Daí a Ellen vai listar aqui. Já é ator, advogado, músico, tipo, não, né? Calma. Oh, meu Deus. Mas eu lembro do Caê, assim,
voltando para essa parte da maternidade, quando ele foi ali fazendo 3 anos, que eu lembro que eu olhei meu armário e falei, meu Deus do céu, o que eu tô vestindo? O que eu gosto? E aí eu passei, assim, tentei fazer desculpa o termo em inglês, rebranding, uma repaginação, e ficou um lixo, né? Porque eu tava muito perdida ainda, era youtuber, tinha uma coisa ali de começar a ter... Eu começar a ter que ter roupa para ir para evento, para fazer coisas. E quando eu olho para as minhas fotos dessa época, eu falo assim, sangue de Jesus tem poder, né? Meu Deus, como eu tava cafona. E se tem um medo que eu tenho na minha vida, é de ser cafona. Mas existe o cafona bom, né? O cafona ali, caneta azul, uma coisa ali. Mas não tava bom, porque eu tava tentando achar que eu era ali, pedaços de mim, e eu tava tentando ser muito diferente também, sabe? Eu tava tentando, tipo, ser muito, uou, yeah! Falei, nossa, eu quero ser sexy de novo, e eu gosto de coisa colorida, mas eu vou pôr uns acessórios, porque eu sou youtuber. Gente, claro que isso não era consciente, né? E na hora que eu lembro, quando eu me separei, assim, eu olhei e falei, cara, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? Eu sempre fui uma pessoa das camisetas, do jeans. Eu tô falando de roupa porque a roupa diz muito sobre a gente. Inclusive, já vou deixar uma dica aqui de um podcast maravilhoso, se você gosta de escutar podcast em inglês, e você pode, assim, que é se eu não me engano, é da bisneta do Freud, tá? Bella Freud, que é o Fashion Analysis. Is that right? Let me see, just a minute. Não é Fashion Analysis, é Fashion Neurosis. Fashion Neurosis, yeah? Da Bella Freud. É muito interessante, porque ela fala enfim, ela tem convidadas, né, gente, maravilhosas, assim, pessoas famosérrimas, incrível, Julianne Moore, esse episódio com a Julianne Moore é incrível. E aí fala da nossa relação com a roupa, e como a nossa identidade está muito ligada também à nossa relação com a roupa, e como a roupa faz parte da nossa história, né? Seja você pobre, rico, da sua relação às vezes com a sua família, com a sua avó, com a sua mãe, com a sua escola, com as suas memórias. E eu acho que isso faz muito sentido, assim, quando eu olho pra mim. E aí eu comecei, né, gente? Acabou a pandemia, eu tive um ganho de peso muito grande ali, pós-filho, e aí eu tinha emagrecido, aí na pandemia, enfim, veio tudo de novo, etc. Tava tentando me encontrar ali, e aí eu acho que eu tive todo esse processo aí de saúde, esporte e tal, que me relembrou muito de quem eu era antes, e eu comecei a ver assim, peraí, o que eu gostava, o que eu era, e não sei se vocês me seguem nas redes sociais ou não que esteja tudo lá, @AelenRamos. Eu sou uma pessoa que gosto de muita coisa, mas eu gosto muito do estilo não binário, assim, de vestimenta. Não totalmente não binário, no sentido de gênero, mas de roupas agêneras, um terno, uma coisa que pode ser tanto para mulher quanto para homem, independente. E adivinha só, eu era assim desde criança. Desde muito pequena. E eu era assim desde criança, e minha mãe tinha uma coisa de falar assim comigo, de ficar brava comigo, né? De falar, você tá se vestindo igual um garoto, você precisa ser mais feminina. E retomar isso foi muito importante pra mim. Porque é de fato onde eu me encontro um pouco. Em usar uma roupa largona, em achar isso lindo, inclusive. E eu acho que nessa retomada ali desde que começou o Radio Hell, né? Acho que falar aqui bastante faz com que a gente vá elaborando, junto com o processo de análise, claro. E eu fui elaborando do tipo, cara, o que eu gosto de vestir, o que eu sou, o que eu gosto de fazer. E foi nesse processo, assim, de começar a investigar. Eu comecei um incômodo da minha casa, né? Eu me mudei faz, sei lá, daqui a pouco vai fazer 3 anos. Acho que depois que eu terminei a relação, aí eu comecei a repaginar a casa, comecei a arrumar, traz coisa pra cá, põe coisa pra cima, pra lá e tal, arruma, e a casa vai ficando arrumada, né, demora um tempo, mas eu ainda tô olhando pra ela, e falava assim, cara, peraí, tem coisa aqui que me incomoda tanto, que eu não gosto, e por que eu tô mantendo isso? Às vezes um acúmulo de coisas, ou às vezes umas roupas que você não tá usando, ou às vezes um móvel que tá ali te incomodando todo dia, você fala, cara, por que isso aqui tá aqui? E é complicado
esse processo da gente se haver com a gente mesmo, de lembrar um pouco de quem a gente é, porque a gente é muito influenciado toda hora para comprar, para ter. Às vezes a gente acha que uma marca vai fazer com que a gente se identifique mais com quem a gente é. Às vezes é de admirar uma pessoa que você acha belíssima no estilo, e você fala, eu quero ser assim, mas às vezes não tem nada a ver com a gente. Às vezes uma amiga minha tá usando uma roupa, eu coloco, eu tô parecendo, não sei, aquela roupinha do filtro da água que sua avó coloca, sabe, no galão. Então tem coisa que eu também penso aqui, tem coisa que eu não fico bem, né? Mas além disso, além desse processo de roupa e de casa, eu comecei a pensar e falar, cara, acho que é tão batidão, né? Filho crescendo, e aí vai, trabalha, faz esporte, crise de trabalho, financeira. E tem um lugar, assim, de falar assim, quem sou eu? Quais são as minhas coisas? Né? Às vezes a gente olha para uma amiga nossa, a gente faz esse exercício e fala assim, é a Bruninha. A Bruninha é arquitetura, ela é cerâmica, a gente sabe olhar para uma amiga nossa e falar, a Mari é Incubus, é tal, é cinema, é divertida, é skate, é Paraná, é macarrão, a gente sabe o que a pessoa gosta de comer. E a gente tá sabendo fazer isso da gente. Eu percebi que eu tava precisando fazer isso sobre mim. Até para me ajudar no meu processo profissional, até para me ajudar a saber sobre o que eu quero falar, sobre o que eu quero fazer no teatro, o que eu quero fazer no podcast, o que eu quero fazer no mercado de trabalho, além de ser creator. Falei, pera, o que eu gosto, o que eu quero? Tudo bem, eu sei que eu gosto de psicanálise e estudo psicanálise, mas não é só isso. Eu não sou a psicanálise, até porque eu tô apenas um bebê começando. Eu fui falar com a Carol, minha amiga, Tchulin, que vocês conhecem, e ela falou, cara, você tem que faz a sua listinha, suas coisas. O que você ama? O que você gosta de fazer? Pra onde você quer viajar? Qual material você gosta da sua caneca para você tomar um café? Não necessariamente que eu vá ter que ter. Por exemplo, eu adoro cerâmica e eu tô sem nenhuma cerâmica, quebrou tudo, entendeu? Eu tô com uma xícara ré tosca aqui em casa, mas eu já sei que eu falei, tá, uma hora eu sei que eu quero trocar isso. E eu comecei a tentar dar espaço para que eu chegasse de novo, para que eu descobrisse de novo quem eu sou. Para que eu, por exemplo, deixasse meu cabelo com mais volume, sem ter uma noia com isso. Para que eu possa usar minhas roupas largas e me achar sexy do mesmo jeito. Porque a gente fica meio perdida, né? A vida solteira, então, meu amor. Você fica, tá, mas eu tenho que pôr uma transparência aqui, tenho que mostrar aqui minhas curvas. Mas ao mesmo tempo, eu me amarro em sair ali com a camisetona de futebol e minha calça larga, entendeu? Eu me acho bonita pra caramba, assim. Então, eu vou bancar? E eu comecei a bancar. Mas comecei a abrir o armário de casa e falar, cara, tudo bem, talvez eu não compre agora, mas eu vou doar metade desses pratos porque eu não gosto de usar eles, eu não gosto de servir ninguém neles. E eu reparei uma coisa. Eu já sabia, né? Eu amo ir pra casa das minhas amigas, dos meus amigos, eu amo ir pra casa dos outros, assim. E eu adoro ir pra casa dos outros porque eu adoro a decoração da casa dos outros. Você vê muita pessoa na casa dela, né? Independente, assim, da casa, você fala, nossa, olha isso aqui, isso é essa pessoa, isso aqui é a Liliane, isso aqui, né, é a Manuela, isso aqui é a Ana, coisa linda. Tem uma coisa, assim, da gente ter nosso cantinho, nossa casinha. E eu não sinto isso ainda com a minha casa, tô começando, tá? E eu falei, cara, eu tenho que olhar pra mim, eu tenho que olhar pra minha casa. Minha casa é bem, no sentido também figurado, não só minha casa aqui onde estou agora, mas assim, por que eu não tô recebendo minhas amigas em casa? E eu não recebo, tá? Uma coisa que eu evito muito. E eu sei que pode parecer uma bobeira, mas eu vou ser muito honesta, assim. Eu falei, não tô recebendo porque minha casa não tá do jeito que eu queria. Claro que eu não vou idealizar aqui, meu Deus do céu, a casa tem que estar perfeita. Mas não é do jeito que eu queria, assim, com o prato que eu queria servir, etc. Não é isso. E eu não tenho muito esses apegos tão fortes, né? Eu não sou uma pessoa do Pinterest lá que recebe em casa muito chique, nada disso. Mas eu falei, a minha casa não tá falando quem eu sou. E eu percebi que isso estava me incomodando, e eu percebi que isso estava, e tá ainda, me atrapalhando a trabalhar, porque eu trabalho de casa, né? Eu percebi que isso estava me atrapalhando a produzir meu próprio conteúdo. Eu tô precisando entender quem eu sou de novo. Apesar de eu já ser tudo isso que vocês sabem que eu sou,
Vocês acompanham, escutam, mas assim, a Ellen de 38 anos, depois de ter tido filho, um filho já pré-adolescente que já abre um espaço pra gente voltar pra gente mesma, já é uma outra demanda de saudade, de cuidado. Ele agora tá em Brasília, tá com a minha família, e existe um grande espaço meu comigo mesma. Aí existe um grande espaço de você, por exemplo, tá solteira, não tá se relacionando e manter isso. Manter, que eu digo assim, essa solitude, essa solidão boa, né? Esse momento de estar com a gente mesma, ele é essencial pra gente descobrindo quem a gente é de novo, o que a gente mudou, o que a gente não quer ser mais, o que a gente quer pôr pra trás. E às vezes o que a gente não quer ser mais não vai ser só no eu não quero mais aceitar que alguém me trate assim, legal. Mas às vezes a gente vai tirar 10 livros e falar, cara, isso aqui não tem mais nada a ver comigo. Nós somos seres humanos e a gente é muito da visualização também. A gente é muito a gente precisa materializar, às vezes, as coisas que estão acontecendo com a gente. E eu entendi isso, não dá pra gente ficar só no campo do pensamento, o que eu quero ser, aí a gente faz aquela lista de ano novo, meus desejos e tal. Tá, mas assim, na prática, você não gosta de bege, por que você tá com um casaco bege no seu armário? Né? Na prática, você tá usando, você só usa 4 tênis. O que esses outros estão fazendo aqui? Tá tudo ocupando espaço. E é muito isso, tá ocupando espaço, e na hora que a gente deixa de ocupar esse espaço, que a gente livra esse espaço, a gente abre pra descobrir coisas novas, pra descobrir, sabe, uma cerâmica bonita, pra descobrir que fala, peraí, aqui tá legal, eu quero chamar minhas amigas pra cá hoje. Esse móvel não tem nada a ver. Esse tapete, tem um tapete aqui em casa. Esse tapete está me incomodando há mais de um ano. Por que eu tô com uma coisa que tá me incomodando há mais de um ano? Eu amo que essa frase vale pra tanta coisa, né? Pode ser um tapete, pode ser uma relação, um siso que você precisa tirar. Mas eu acho que esse episódio é muito um convite pra mim mesma, e acho que foi por isso que é difícil gravar ali também, pra eu perceber meus incômodos e perceber as minhas procrastinações. Que às vezes é isso, você tá com uma coisa que você não gosta, você vai deixando ali, você olha pra ela todo dia você fala, não, mas enquanto eu não troco, eu vou deixar aqui. Enquanto eu não tenho dinheiro pra tudo, eu vou deixar aqui. Só que enquanto tá lá, a gente não vai ter a necessidade de ter outro tapete, de procurar, de achar. É real, então você vai ficar sem tapete? Talvez eu tenha que ficar sem o tapete mesmo, eu não tô gostando dele. Tem que tirar. E eu falo isso serve, às vezes, muitos de vocês escrevem e falam, tá numa relação, mas tá isso, tá aquilo, tarará. Enquanto você não abrir esse espaço de novo, não vai vir algo diferente. E às vezes o importante também é a gente tirar o tapete para perceber que não quer estar com o tapete. Eu e minhas analogias. E nesse episódio, que é um episódio inclusive que eu resolvi que eu preciso ter mais fluidez aqui com o podcast, não precisar fazer uma tese de mestrado para falar com vocês. É uma troca mesmo. Eu queria convidar vocês junto comigo, tá? Porque eu tô nesse processo. Inclusive, assim, fazendo um limpo aqui na casa, não gostando do jeito que tá, querendo mudar tudo. E um limpo aqui dentro também, né? Acho que tá sendo muito importante. Mas assim, uau, como tá sendo importante uma fase sozinha. Eu tô apaixonada toda semana, tá? Então, assim, não precisa achar aqui que... Ui, como ela se basta. Mas eu digo apaixonada assim, não talvez apaixonada, mas tá sendo interessante me relacionar, conhecer pessoas. Tem hora que você conhece alguém bem mais legal, e aí, tipo, você fala, uau, que massa. Mas é bom falar que massa sem isso precisar vir tampar algum buraco, sem isso precisar se tornar uma relação, um namoro, sem isso precisar ser nada além do que é. E lindo falar isso, né? Mas é difícil mesmo. É difícil a gente dar tempo às coisas e principalmente dar tempo pra gente, pra quem a gente é. O que você gosta de fazer assim? Que música que você gosta de ouvir quando você tá sozinha em casa triste? Que música você gosta de ouvir quando você tá feliz? Você gosta de que tipo de pão? Você gosta de pão, né? Que shampoo que você escolheria se você fosse viajar por um mês, se só pudesse usar esse shampoo, né? Você prefere dormir como? Coberta? Sem coberta? Isso você já deve saber, né? Você passa perfume antes de dormir? Acho estranho, eu não passo, mas às vezes você pode passar.
né? Porque, cara, maternidade... Ah, Ellen, eu não sou mãe. Tá bom, mas você trabalha, você vive no Brasil, né? Sua vida é corrida, o esporte virou tarefa, a gente tem planilha, a gente tem, né, financeiro, a gente tem um dia, assim, de mais ou menos 12 horas, um pouco mais, que não vai caber nas coisas. A gente não vai lembrando, tipo assim, qual cor do esmalte eu queria experimentar, que livro que me marcou que eu poderia ler de novo, que livro que eu quero ler, um livro novo, eu vou pegar uma dica com alguém. Que esporte que eu começaria se eu tivesse coragem agora? Ah, não, beleza, eu já faço isso, mas se eu pudesse ir numa aula experimental de uma coisa que eu tenho muita vontade, assim, o que seria? Eu fiz esse exercício, inclusive. Eu fazia judô, né, gente, quando eu era adolescente, e eu amava judô. Eu amava. Cara, eu era muito feliz fazendo, e eu treinava todos os dias. E eu cheguei a competir, eu curtia muito, e eu fazia judô em 2 lugares, tanto na minha escola quanto na academia. Da academia era mais forte, e na escola era porque eu fazia turno integral. E aconteceram 2 situações, uma que eu tive uma memória, eu lembrava disso, mas é uma memória que ia e voltava. Eu sofri um assédio do meu professor na época, assim, um assédio mesmo, tipo, sei lá, eu tinha 12, 13 anos, e ele é um homem bem mais velho. Então eu sofri esse assédio, que foi algo que me assustou muito e que eu não consegui compartilhar com a minha mãe, não consegui compartilhar na escola. Eu lembro da diretora da escola vir me questionar isso, mas num tom muito... que me assustou, que não me acolheu, num tom como se eu estivesse namorando com ele, alguma coisa assim. E eu neguei tudo e eu não cheguei a namorar nem ficar com esse professor. Tinha nojo dele, sei lá... né, mas ao mesmo tempo era o meu mestre, você imagina. E junto a isso, minha mãe também entrou numa de cara, ajudou, está te deixando muito masculina, vamos sair, vou te pôr no handball. Quer dizer, vamos sair, escolhe outro esporte, eu escolhi o handball. Tudo certo, foi ótimo. Mas tinha ficado isso, assim, eu sempre olhava para um kimono, às vezes olhava para uma aula de jiu-jitsu e falava, velho, isso é muito massa, né? E uma hora eu falei, Carol, você tem coragem de fazer uma aula experimental comigo ali? A gente tem um jiu-jitsu muito perto de casa, né? E ela falou, tenho. E tô aí, gente, viciada, faixa branca, humilhada, sabe? 38 anos começando um esporte que tá sendo excelente, terapêutico, gostoso, tem a ver com quem eu sou, tem a ver com quem eu era quando eu era pequena. Tem a ver com uma retomada, sabe? Então, experimenta às vezes, começar algo que você... eu tô muito velha. Gente, não existe isso. Tem gente entrando ali no jiu-jitsu, eu entrei no jiu-jitsu, tá? Eu falei judô, foi ato falho, eu entrei no jiu-jitsu. Mas se eu achar um judô também eu entro. É bom, né? Que aí não trabalha, faz só esporte, ela acha que ela é quem? Mas tem gente que tá entrando agora ali com 50 anos, cara. 60. Helen, eu quero começar a estudar psicanálise. Começa. Tem que começar. A minha casa tá me incomodando, né, Ellen Ramos? Tem que começar. Você vai ter que começar a tirar primeiro o que tá te incomodando. Você abrir espaço e ver o que entra nessa casa, o que cabe, o que funciona. Então, esse é o Rede Real de hoje, gente. É muito um lugar que eu tô trocando com vocês de falar dessa importância da gente relembrar quem a gente é. E a gente pode fazer isso dentro de uma relação. Você pode tentar fazer isso também estando no puerpério, com um filho pequeno. Eu não sei se vai dar certo, tá? Eu tô sugerindo, mas eu não sei. Não é mesmo? Eu sou mãe de 2, de 3. Tenta, a Tilin falou isso pra mim. Faz uma lista de quem você é, assim. Só tópicos, sabe? Tipo assim. Eu sou Gilberto Gil, Rio de Janeiro, surf, jiu-jitsu, corrida, sono de 8 horas, MUBI, eu sou Wong Kar-wai, eu sou Radiohead, eu sou, sabe? Eu sou Helena Ferrante, eu sou Lacan, eu sou... Faz essa listinha. Parece uma coisa boba, mas você pode surpreender, assim. E dessa lista pode ser que surjam angústias, tá? Dando um spoiler aqui. Mas como diria Lacan, angústia é um sentimento que não mente, né? Se tem angústia, tem algo aí pra gente saber e achar e entender. Então, tá sendo bem bom fazer isso. E lembrando que, aí,
só pra falar mesmo, que todo esse processo se deu porque uma hora eu banquei que eu ia ficar sozinha. Não é que eu também, né, saí de uma relação, tava ali me relacionando de uma forma maravilhosa. Não, eu tava assim, gente, o que eu tô procurando aqui? O que eu tô catando migalha ali? O que é isso aqui? Tem tanta gente legal no mundo. Tanta boquinha boa pra beijar. Tanto boy gostoso, com todo respeito. Você não precisa ficar apegado a um ali porque você acha que você tem que namorar e tem que se relacionar, ou porque dá angústia ficar sozinha e viver com o vazio. Te falar uma parada? Aí, se entrega a esse vazio. Deixa esse vazio acontecer. Você pode se surpreender. Combinado? Antes de ir para os quadros, vou dar um recadinho para você que é assinante. Primeira coisa, você é assinante Rede Real, muito obrigada. De verdade, você faz com que esse podcast continue, apesar de talvez não ser no ritmo que você queira. Eu fiz muitas promessas para os assinantes, né? Episódios antes de todo mundo, isso eu ainda estou tentando. Mas eu gostaria de dizer, se você contribui aqui com o Rede Real, você contribui como um apoiador mesmo, né? Eu entendi, né, para ser muito justa, que eu não posso prometer muita coisa extra pra vocês, porque talvez eu não consiga cumprir, não ando conseguindo, tipo, falar, ai, episódio a mais, tananã, um encontro. Posso fazer isso, claro, mas pode ser que não também. Então, se você apoia esse podcast, eu te convido a apoiar, por fazer com que ele continue acontecendo e me ajudar ali num custo mínimo. Hoje em dia o que eu ganho de assinatura, que é ótimo, já tem uma ajuda, obrigada, mas eu ainda, né, pago para esse podcast acontecer bastante, etc. E aí todas as minhas crises que vocês já sabem. Não é fácil, viu, gente, para mim. Não é fácil me aprovar e me deixar falar tanto. Mas também eu acho que vai se criando um caminho para eu querer mais escutar mesmo, né? Então a gente tá chegando ao fim da 4ª temporada. A gente vai ter mais uma temporada aí e veremos o que vai acontecer com o Radio Hell. Se você quiser participar desse podcast, mandar um áudio, mandar uma carta, mandar um lamento, mandar um oi, é só escrever para contato radiohell@gmail.com. Combinado? Se você está escutando esse podcast pelo Spotify, não esquece de dar estrelinha, não esquece de comentar. Os comentários de vocês enchem muito meu coração. De verdade. Real, você tá bem? Eu tô bem. Eu sei que vocês gostam de perguntar isso, porque teve um tempinho que eu tava mal, né? Eu tô bem, cara. Eu tô bem mesmo. Mas estou aí nessa vida de criadora de conteúdo, que é uma coisa mais instável. E também roteirista e atriz. Então, eu preciso dar meus pulos, e às vezes meus pulos me lesionam um pouco. Tá bom? Mas tá tudo bem, eu tô bem. Feliz ainda de ter essa troca com vocês. E espero que vocês gostem desse episódio. Ele foi feito bem do coração e foi bem difícil de sair. Eu queria muito mentir assim pra vocês e falar, cara, é muito tranquilo, natural. Não é. Não é, mas por 1000 outros motivos. Não é uma questão de autoestima, não, tá? Claro que é também, né? Acho que outras coisas que a gente pode ir falando aí aos poucos. Vou deixar o Real Dica de hoje para vocês lerem o livro Na Prateleira do Amor, da Valesca Zanello. Inclusive estou lendo para fazer um episódio aqui pra gente, porque é sensacional. Sensacional. Beleza? E não deixem de assistir a série Pablo e Luizão. Ah, vocês acharam que ia fazer uma série americana aí pra vocês assistirem, né? Gente, vamos ver o que é do Brasil? Pablo e Luizão, Paulo Vieira, sou sua fã, cara. Que série sensacional. Que Brasilzão, que maravilha, que delícia. Assistam Pablo e Luizão, me contem o que vocês estão achando. Beleza? Até a próxima. Um beijão.